Bom dia a todos que me ouvem. A vida muitas vezes é uma luta e muitas vezes estragamos nossas vidas, complicamos nossas vidas e as vidas dos outros. Mas quando nos convertemos, nascemos de novo, quando nos entregamos ao Senhor Jesus por meio da fé, percebemos então que há uma grande luta. Luta contra o pecado, contra o orgulho e desejos contrários às leis de Deus. Olhamos para nós mesmos e tantas vezes sentimos vontade de exclamar, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 7:24: Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, Paulo está dizendo: quem me livrará do poder do pecado que habita em mim? Mas em seguida ele fala que por meio da fé em Jesus, nós podemos ser libertos do poder do pecado. Será que o Espírito Santo tem nos mostrado áreas das nossas vidas que estão com problemas? Talvez tenhamos falado de maneira estúpida, áspera com as pessoas. Talvez, na melhor das intenções, temos tomado algum dinheiro emprestado e marcado a data para o pagamento e isso não aconteceu. Será que passamos adiante alguma conversa sobre a vida de alguém sem cuidado e com leviandade? Assim ferimos o bom nome da pessoa e estragamos a sua reputação? Será que nós nos aproveitamos de alguém de maneira a nos envergonhar se alguém descobrisse? Ou simplesmente nós decidimos que não vamos perdoar esta ou aquela pessoa de maneira alguma? Qualquer que seja o pecado que tenhamos cometido, o primeiro passo é admitir que pecamos, confessar o pecado e abandoná-lo. Provérbios 28:13 diz: Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará misericórdia, mas aquele que não confessa, nunca prosperará. 1 João capítulo 1, verso 9, também nós encontramos: se confessarmos nossos pecados, ele, Jesus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça que tenhamos cometido ou que outros tenham cometido contra nós. Primeiro dever ou primeira obrigação quando pecamos é pedir perdão a Deus. A segunda obrigação, o segundo dever que temos que praticar quando pecamos contra os outros é pedir perdão ao próximo, pessoas às quais nós ofendemos. É difícil acertar as coisas com alguém que nós ofendemos e prejudicamos, porque somos vaidosos e orgulhosos. É humilhante se arrepender e pedir perdão, ou é muito difícil a gente reconhecer que erramos. Fere o orgulho. Podemos desesperadamente procurar um meio de evitar essa confissão frente a frente, como aconteceu com Davi, no caso de Betseba e com relação ao seu marido. Davi tentou de todas as maneiras, de todas as formas possíveis, escapar, se esconder, se safar do pecado. Mas aquele pecado perseguiu ele durante um bom tempo e deixou ele em estado lamentável e doentio. Mas a cura para os nossos pecados está em Tiago 5,16, que diz: confessai as vossas culpas, confessai os vossos pecados uns aos outros. Temos um exemplo disso lá em Gênesis capítulo 20, 17 e 18. O caso de Abraão, quando Abraão, na sua fraqueza, mentiu para Abimeleque para se proteger e acabou entregando facilmente a sua esposa na mão de um homem ímpio. E Deus interveio. Deus interviu e procurou livrar Sara de uma situação de adultério. Deus fechou as madres, as mulheres daquele lugar. E depois Abraão precisou de buscar a Deus e orar por aquela situação. E no capítulo 20, verso 17
e 18, diz assim: E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e sua mulher e suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Veja só que problemão causou Abraão por causa do seu pecado, por causa da sua maldade e por causa de se proteger a si mesmo de problemas. Então, quando pecamos, quando transgredimos a lei de Deus, quando cometemos iniquidade, a única e exclusiva solução é arrependimento de pecado. Primeiro pedir perdão a Deus e depois pedir perdão ao próximo, como diz Tiago 5,16. Confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Também temos o exemplo de Moisés, em Números capítulo 11, verso 1 e 2. O povo de Israel, um povo desobediente, murmurador, reclamador, um povo que estava sempre olhando para trás, não fazendo a vontade de Deus, fazendo sempre as suas próprias vontades. E aconteceu que Deus resolveu discipliná-los, castigá-los por suas maldades. Capítulo 11 de Números, versículo 1 e 2, diz assim: E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Veja só, mais uma vez, e muitas vezes você vai constatar pela Bíblia, Velho Testamento, que havia pecado, havia arrependimento, havia perdão. Havia pecado, havia arrependimento e havia perdão. Sempre será assim enquanto existirmos. E Deus estava sempre trabalhando com aquele povo, como Deus trabalha também com cada um de nós. Então, confessar e orar uns pelos outros para que sareis. Aqui nós vemos o caso de Moisés, orou e Deus curou o povo daquela situação de miséria e destruição. Se queremos vitória espiritual, se queremos ser vencedores, temos que enfrentar o nosso grande problema, maior de todos os nossos problemas, é o pecado. E como se resolve o problema do pecado? Confessando, se for preciso, devolva o que deve ser devolvido, restitua, como a gente pode constatar na vida de Zaqueu, que restituiu. Volte atrás. Pode ser doloroso ter que voltar atrás. Pode ser muito desagradável. Pode ser embaraçoso voltar atrás. Mas, se queremos vitória, devemos aprender a arte destas práticas, a arte do arrependimento, a arte do pedir perdão, a arte de voltar atrás se for preciso. Esse é o caminho para sermos recuperados e termos uma consciência limpa. Uma consciência tranquila é um dos bens mais preciosos para qualquer pessoa em qualquer ocasião ou circunstâncias. Por isso, sempre Jesus está disposto a nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, como diz 1 João, capítulo 1, verso 9. A palavra
Perdoar, neste verso, vem da palavra grega que significa um sentido de deixar e de abandonar, desprezar, deixar de lado aquelas ações pecaminosas. Se nós já fizemos a confissão sincera de determinado pecado, não precisamos de ficar repetindo e pedindo perdão várias vezes pelo mesmo pecado. Quando ficamos repetindo e pedindo várias vezes perdão pelo mesmo pecado, pode ser que não houve arrependimento genuíno e nós não nos sentimos completamente perdoados por Deus. Mas eu quero dizer a vocês e a mim mesmo que quando nós nos arrependemos de todo o coração, de verdade, de maneira integral e plena, é preciso que confessemos o pecado somente uma vez e Deus amorosamente e bondosamente nos perdoará e nos purificará dos nossos pecados. João diz que se você confessou o pecado, você está perdoado. E isso é uma bênção grande, é uma bênção extraordinária, é algo sublime e valioso. Todavia, significa que o seu pecado ficou para trás, foi lançado para longe, ou como diz a Bíblia, foi lançado nas profundezas do mar. No começo, tendo o perdão de Deus, podemos prosseguir a partir deste ponto, tendo cuidado para não cairmos dos mesmos pecados, cometer os mesmos erros, cometer as mesmas transgressões. Devemos vigiar e depender de Deus pela sua graça para que não voltemos a esses erros que tão mal causou ou causa para nossas vidas. Não pecar propositadamente ou liberalmente ou por descuido. Por isso a Bíblia ensina que devemos orar e vigiar, ter intimidade com Deus para que o nosso Deus nos livre de pecarmos contra Ele. Deus perdoa e perdoa 100% cada pecado que nós cometemos contra Ele. Porém, ficam cicatrizes, ficam marcas que são marcas que carregaremos por toda a nossa vida. As pessoas também podem nos perdoar, mas há certas marcas do pecado que não podem ser apagadas. Exemplo de um alcoólatra que ficou com certos problemas de saúde, o viciado em drogas que ficou também com certa dificuldade, pessoas que enfrentaram os divórcios, pessoas que foram criminosas e outras coisas mais. Exemplo de um pedaço de madeira. Podemos até arrancar um prego que foi fincado numa madeira, mas após tirarmos aquele prego, ficará aquela marca. A confissão e o perdão arrancarão os pregos das nossas vidas. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, e o verso 35, 36 por ali, ele diz que o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o nosso pecado. Ele pode nos polir, nos embelezar, mas as marcas do pecado estarão sempre presentes. Todavia, porém, não devemos de maneira alguma permitir que Satanás use essas marcas, use essa situação do passado para estragar o nosso presente ou destruir o nosso futuro. O pecado costuma deixar consequências e temos que viver com essas marcas até o fim, como aconteceu com Davi, que Deus o perdoou claramente, mas as consequências caíram sobre ele, sobre seus filhos, filha, sobre o seu reino. O perdão ocorreu, mas as marcas ficaram. Jesus falou muito sobre o perdão e pregou a necessidade de reconciliação. Temos de estar dispostos a perdoar alguém todas as vezes que essa pessoa pecar contra nós. Mateus 18, 21 e 22.
Todavia, não devemos ser escravos de pessoas sem escrúpulos, sem a mínima consciência, sem a mínima compaixão, que pode abusar de pedir perdão, mas nunca se arrepender. Exemplo de uma jovem esposa com seu marido bêbado, que sempre bebia e batia nela. E isso acontecia várias vezes por semana, muitas vezes por mês. Depois que passava o efeito do álcool, ele pedia perdão. Depois bebia e voltava a fazer a mesma coisa. Isso não é arrependimento, não é pedido de perdão. Isso é o abuso da condição de perdão para continuar praticando a crueldade e a maldade. O exemplo também na Bíblia que nós temos, o exemplo clássico e grandioso é o exemplo de Saul com Davi. Saul, cheio de orgulho e inveja, cheio de maldade no seu coração, queria acabar com Davi de qualquer maneira e praticava muitas maldades ao ponto de querer matá-lo. Todavia, pedia perdão, mas sem arrependimento. E com isso a maldade no coração de Saul ia crescendo cada vez mais, e ele ia ficando cada vez mais um doente mental. Isso pode acontecer conosco também. Devemos estar dispostos a perdoar, mas isso não significa que devemos submeter-nos aos abusos e perigos constantes a que nos sujeitamos, a que nos sujeitamos as pessoas, ou nos que sujeitam os perigos constantes através das pessoas que zombam do perdão. Saul mesmo era um zombador do perdão, não levava nada a sério. Há pessoas que precisam não só do perdão, mas também de um pastor ou de um conselheiro cristão para ajudá-lo. Lembremos que as cicatrizes do pecado estarão sempre conosco, mas que, apesar disso, podemos ser bonitas peças de madeiras recuperadas, com a cura que Deus, por meio do seu Filho, do sacrifício do seu Filho, opera em nossas vidas. Podemos ser um belo exemplo disso foi o próprio rei Davi, que apesar das várias consequências que ocorreram na vida dele, apesar das várias marcas, ele voltou a ter alegria, satisfação na vida, prazer na vida, através do grandioso e maravilhoso e bondoso amor de Deus que o perdoou e o restaurou de novo. Foi isso que ele pediu no Salmo 51, torna a dar-me a alegria da minha salvação. Portanto, não devemos nos estribar, nos escorar no nosso próprio entendimento, porque isso também é orgulho. E muitas vezes, por nos estribar, nos escorar no nosso próprio entendimento, é que compreendemos muitas coisas de forma errada, de forma incorreta. Em todos os nossos caminhos devemos confiar no Senhor, não confiar no nosso próprio entendimento, tomando alguns cuidados para que os pecados em nossas vidas e na vida do nosso próximo sejam resolvidos. Eu gostaria de terminar esta mensagem dando algumas dicas, fazendo algumas aplicações. A primeira é: muitas vezes achamos que não pecamos. Esse é o mal sutil. Muitas vezes achamos que não pecamos. Segundo, só enxergamos o pecado do outro, nunca o nosso próprio pecado. Isso desde criancinha, quando brincamos, alguma coisa se quebra, alguma coisa acontece, uma das crianças choram, e quando as crianças são interrogadas para saber quem foi que causou o dano, sempre é a outra criancinha, nunca a própria criança. Assim somos nós também, mesmo como adulto, temos atitudes de criança, sempre ocupado da nossa situação ruim e terrível, sempre é o outro. Só eu estou ofendido, só eu estou machucado, e nunca a outra pessoa. Quarto, já perdoei demais, agora chega, não perdoo mais. Já o perdão chegou ao limite.
Já pensou se Deus fosse tratar nós assim, e dissesse para nós: olha, já perdoei, a partir de agora eu não te perdoo mais. Louvado seja o Senhor Deus que não nos trata assim, mas nós podemos cair nesse erro. Eu pequei. Esse é um outro ponto também. Eu pequei, mas você também pecou. Você também errou. E eu só peço perdão se você pedir primeiro. Ou nós dizemos para nós mesmos: enquanto aquela pessoa não vier e não pedir perdão, eu não vou pedir perdão a ela. Sétimo, se você não tivesse pecado, eu também não teria cometido pecado. Você foi culpado do meu pecado. Pequei ou eu peco por causa de você. A doença que existiu na vida de Adão e Eva. A culpa sempre é do outro. Foi isso que aconteceu lá no jardim com Adão e Eva. E assim, Adão e Eva trouxeram destruição para a sociedade, destruição para as famílias. Não assumiram seus erros, colocaram sempre a culpa nos outros. E essa é a maneira sutil de Satanás destruir a nós e aos outros. E por último, eu gostaria de fazer duas aplicações principais. A primeira é: se aqueles que me ouvem ainda não são convertidos, não são salvos, ainda não são discípulos do Senhor Jesus, ainda não tiveram os seus perdão adquiridos por meio do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você pode, neste momento, ou após ouvir esta mensagem, se arrepender dos seus pecados e se tornar um convertido. Romanos 10, 9 e 10 diz: se você crê de coração e se você confessar com a boca, você receberá o perdão dos seus pecados. Gostaria de ler esse texto para ficar bem claro para aqueles que estão me ouvindo. Então, se você ainda não é um crente, um convertido, a Bíblia diz: a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E a partir daqui você pode começar a trilhar uma vida de vitórias e de constantes confissões perante Deus através do Senhor Jesus Cristo. Se vocês que me ouvem já são crentes convertidos, então o Salmo 51, versículo de 1 a 3, tem um remédio para o nosso problema de pecado, que é o Salmo 51, verso 1 a 3, que fala justamente como que Davi teve seus problemas de pecado resolvidos. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Que Deus abençoe a sua palavra, que vocês que me ouvem sejam alcançados pela bondade e a misericórdia de Deus. Muito obrigado.